Na verdade, o tema da nossa mensagem hoje é um tema muito pouco usual, muito pouco praticado dentro das nossas igrejas. Nós vamos tentar compreender um pouco nesta noite sobre o ensino de Cristo sobre o divórcio. E quando eu penso nesse tema, de cara me vem duas situações que eu já ouvi. A primeira delas foi de uma adolescente que disse assim: isso foi a melhor coisa que aconteceu com meu pai e a minha mãe. Quando falou sobre divórcio, ela disse: isso foi a melhor coisa que aconteceu com meu pai e a minha mãe. Eles só viviam brigando. Triste, né? Você ouviu uma adolescente dizer que isso foi a melhor coisa que aconteceu dentro da sua casa. E a segunda coisa foi, uma vez eu estava fazendo negócio com um rapaz, um professor, e no meio do negócio começamos a conversar e ele me disse: eu estou fazendo esse negócio porque eu vou casar pela 5ª vez. Eu estou fazendo esse negócio com você porque eu preciso casar pela 5ª vez. A gente percebe o quanto o casamento ele virou algo realmente sem muito sentido. Enquanto uma adolescente olha e diz que a coisa melhor que aconteceu para os seus pais foram eles se divorciarem, a outra pessoa está casando pela 5ª vez. Eu não estou falando de alguém com muita idade, mas falo para vocês de alguém que deveria ter mais ou menos a minha idade. E o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela pode nos ensinar sobre isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Este, como eu disse para vocês, é um tema delicado, pois quase pouco ou nada se fala a respeito em nossas igrejas. Quando foi a última vez que você ouviu falar de divórcio dentro da igreja em forma de sermão? Quando foi a última vez que vocês estiveram na igreja e o pastor pregou sobre isso? Ou talvez no encontro de casais, num grupo de família, discutiu sobre esse tema? Esse é um tema que não é muito atraente para que a gente possa falar dentro das nossas igrejas. Mas a vantagem de se fazer um estudo sistemático das Escrituras, e em particular estamos fazendo isso aqui na igreja, o pastor tem feito isso, é que quando nós chegamos em temas como esse, nós não vamos pular o tema. O pastor simplesmente poderia ter dito: olha, esse tema aqui a gente não vai falar porque talvez não seja relevante para a vida da igreja. Olha, esse tema nós vamos pular porque é algo que não é muito atraente. Mas, como eu disse para vocês, estudarmos a Bíblia de forma sistemática não vai nos levar a fugir desse tema. E se ele está aqui nas Escrituras, se Deus permitiu que ele estivesse aqui nesse contexto, é porque ele é importante. Aquilo que tem dentro da palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus é importante para a vida da igreja. E estaríamos deixando de fazer a vontade de Deus se simplesmente pulássemos, se simplesmente não falássemos sobre divórcio. Qual a importância de um tema desse para a vida da igreja? Ele vai servir de auxílio, meus irmãos. Auxílio para a sua igreja, auxílio para o seu povo, para que as pessoas possam saber qual é a base do matrimônio. O matrimônio, meus irmãos, é uma instituição criada por Deus, antes mesmo da sua igreja. Deus, ali no início da criação, olhando para a sua criação, aquilo que ele tinha feito, então ele percebe que o homem estava só,
E Deus, ele faz então para esse homem que estava só uma companheira. E eu gosto dessas palavras que ele coloca em Gênesis, quando ele diz que ele faz uma companheira idônea, uma mulher digna e honrada. Então nós vamos perceber, meus amados, o cuidado tão especial de Deus na formação da família. O cuidado especial que Deus faz a dar para você uma esposa digna, uma esposa honrada, uma mulher idônea. Mas infelizmente, pela própria dureza do coração do homem, esse então resolve em dissolver aquilo que Deus uniu. Essa é a importância de estudarmos na palavra, para que realmente possamos fortalecer os nossos laços, entendermos qual é a visão que Deus tem a respeito do divórcio, o que é a palavra de Deus. Nós compreendemos que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, é aquilo que move as nossas vidas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos em fazer, precisa estar direcionado dentro da palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, não é aquilo que Deus quer. Então o que Deus fala a respeito de um tema tão importante quanto esse? E quando Jesus toca neste tema no Sermão do Monte, ele vai buscar pôr em ordem uma situação na qual o divórcio estava sendo aplicado. A lei mosaica, ela estava sendo distorcida pelos escribas e fariseus a respeito do divórcio. Então Jesus aproveita essa oportunidade e procura apresentar esse tema de maneira esclarecedora. E para que a gente possa, então, ter uma compreensão melhor desses dois versículos, são dois versículos que nos têm muitas informações. É importante que a gente possa, então, entender isso de três maneiras, ou pensar em três maneiras. E o que eu queria pensar com cada um de vocês nesta noite é que, para compreendermos o que Jesus quer falar a respeito do divórcio, nós primeiramente temos que entender o que a lei de Moisés fala sobre o divórcio. O que a lei de Moisés dizia sobre o divórcio, já que nesse contexto Jesus está falando a respeito daquilo que era ensinado pelos escribas e fariseus. Então, compreendermos aquilo que a lei de Moisés fala a respeito do divórcio, em seguida nós vamos entender como os escribas e fariseus estavam interpretando essa lei. De que maneira eles estavam pegando a lei mosaica e agora colocando em prática no seu dia a dia. E por final nós vamos compreender o posicionamento de Cristo a respeito do divórcio. Então o que a gente quer nessa noite, de uma maneira reflexiva, de uma maneira sintetizada, é compreender essas três situações. O que a lei mosaica falava, qual estava sendo a maneira que os escribas e fariseus estavam interpretando a lei mosaica e qual o posicionamento de Cristo a respeito do divórcio. Então, os três, dentro desse tema, a gente vai compreender um pouco a respeito disso. E para compreendermos a lei mosaica, é preciso que a gente abra a Bíblia e a gente vai precisar ver alguns textos durante essa mensagem. Então eu convido os amados que abram em Deuteronômio 24, de 1 a 4. A primeira coisa que é importante, meus amados, a gente observar a respeito do divórcio é que dentro desse contexto, desse texto que nós acabamos de ler, nós não vamos encontrar a palavra adultério. Vocês podem perceber no texto que não existe essa palavra. E o porquê dessa palavra não existir? Pelo simples fato que, nesse contexto, a punição para a adúltera era o apedrejamento. A mulher que fosse achada em adultério, ela era apedrejada até a morte. Ou seja, o matrimônio chegaria ao fim, não por causa do adultério, mas sim porque a mulher havia
porque a mulher havia morrido, então não haveria mais casamento. Então essa é a primeira coisa que é importante nós observarmos isso, para que a gente possa compreender a lei mosaica. Então, em caso de adultério, um matrimônio não chegaria ao fim, porque a penalidade para isso seria a pena de morte. Aquela mulher seria apedrejada e morta por causa daquele ato que ela cometeu. Então, qual era o propósito da lei mosaica? E qual o sentido dessa lei? A vontade de Deus, meus irmãos, nunca foi que o homem viesse a se divorciar. É importante a gente pensar nisso, é importante que a gente tenha isso em mente. A vontade de Deus nunca foi que o homem viesse a se divorciar. Essa nunca foi a vontade de Deus, esse nunca foi o desejo de Deus para a vida de qualquer família. Deus não se agrada e não quer que nenhum casamento se desfaça. Mas, naquele momento, o divórcio havia se banalizado. Estava virando um caos. As pessoas estavam se divorciando por qualquer situação. Qualquer coisa que eles bem quisessem, eles iam, se divorciavam e deixavam a mulher e deixavam ela ao relento. Ou seja, a situação havia se fugido do controle. Imagine você um contexto em que as pessoas se divorciam por qualquer coisa. É muito parecido com nossos dias hoje. Hoje, infelizmente, as pessoas têm se divorciado por qualquer coisa. E naquele momento havia isso. As pessoas estavam abandonando as suas mulheres, os homens estavam divorciando das suas mulheres por qualquer motivo. Então, diante desse caos que estava, houve a necessidade de quê? De se fazer uma legislação para controlar o divórcio. Não dá mais agora para a mulher ser divorciada por qualquer motivo, não dá mais agora para você largar a mulher, porque qual seria a ideia de se visse uma mulher que estava divorciada? Ela é adúltera. Qual a penalidade para uma mulher adúltera? Vamos apedrejar, vamos tirar a vida da mulher. Então aquilo estava se tornando algo banal, e os motivos eram banais para isso. Então, naquele período, o divórcio realmente estava se tornando uma coisa comum. Os homens estavam colocando as suas mulheres em situações bastante inferiores e desvalorizando as mesmas. E queriam se divorciar por qualquer motivo. Então, é interessante a gente pensar nisso e ver que a lei de Moisés, ela também vem para quê? Para resguardar a mulher. A mulher estava sendo colocada em mais baixo valor. Então, diante disso, a lei de Moisés não vem para... foi preciso se criar uma lei para resolver aquele caos, mas ao mesmo tempo uma lei também que protegesse essa mulher. E é importante também a gente observar que, a priori, naquele momento, esse direito do divórcio era dado aos homens. Até porque muitos israelitas, quando iriam se casar, eles geralmente pagavam dote, então a mulher era tida como uma propriedade para eles. Eles tinham essa ideia. Então, diante dessa situação de total falta de respeito para com as mulheres, a lei de Moisés, de alguma forma, vem para preservar e permitir que injustiças não continuassem a acontecer com as mulheres. Imagine só, de uma hora para outra, o seu marido quer se separar de você, ele fazia isso por qualquer motivo. Então, a lei de Moisés, ela vai fazer o quê? Vai criar regras para que o divórcio não acontecesse mais por qualquer motivo. E aí sim, a partir daquele momento, o divórcio só poderia ocorrer em situações específicas. Não ocorreria mais por qualquer motivo banal, mas havia necessidade então de que se acontecesse em situações específicas. E os motivos também foram limitados. E a gente poderia dizer como um defeito natural, moral ou algo físico descoberto na mulher. Mas as velhas desculpas, elas não valiam mais. Aquelas velhas desculpas que os homens estavam inventando para abandonarem as suas mulheres, elas não eram mais permitidas. E o interessante dessa lei, dessa situação toda, é que se caso o homem tivesse alguma coisa contra a sua esposa e quisesse se divorciar dela, ele tinha que provar isso. Não era mais tão simples quanto antes. Mas agora, se você quer se divorciar da sua esposa, há uma necessidade de você provar isso. E como é que fazia isso? Havia necessidade de que se tivesse duas testemunhas.
E que caso realmente houvesse algo que estivesse embasado na lei mosaica, então ele dava a carta de divórcio, que deveria conter especificamente o motivo pela qual houve a separação. O que a gente pode entender nisso, meus amados? É que agora aquela mulher tinha um documento que constava ali o real motivo do seu divórcio. Ela não estava mais ao relento. Era uma segurança também para aquela mulher, para que ela não viesse a ser apedrejada. Pois sem a carta de divórcio, como alguém poderia saber o motivo do qual a mesma havia se divorciado? Eu não sei se os irmãos compreendem a profundidade disso, o perigo que essas mulheres e a banalização que o matrimônio estava tendo. Então, naquele momento, o matrimônio realmente tinha virado um caos. As pessoas queriam se divorciar por qualquer motivo, qualquer coisa, e coisas banais. Então, a lei de Moisés, ela chega para quê? Para colocar um parâmetro. Não, peraí. Esse caos, essa bagunça que vocês querem fazer com o matrimônio, não pode ficar assim. Há uma necessidade, então, da gente criar uma legislação e controlar isso. Não vai ser mais de qualquer jeito, não vai ser mais como você bem quer. Mas a lei de Moisés, por meio da carta, ela serviu para garantir essas mulheres que eram desprezadas, que elas tivessem agora uma segurança. E a carta de divórcio, é interessante a gente observar também que ela também serve para mostrar que o divórcio era algo sério e formal, e ao mesmo tempo garantia a serenidade do matrimônio. Imagine só, você em outro momento se divorciava por qualquer motivo, agora não, pera lá, vem cá. Você contraiu um casamento, você está com uma mulher, então há uma necessidade então de um motivo sério para que este casamento seja desfeito. Entendam só e bora lembrar o seguinte, que se houvesse por parte daquela mulher, ela houvesse cometido o adultério, ela tinha a penalidade dela, que era a morte. Era uma pena terrível, mas por outros motivos, aquele marido deixar a sua esposa, a lei de Moisés chega e diz, não, agora acabou. Agora há uma necessidade que realmente exista um motivo, existam testemunhas, dá-se a carta para que então esse relacionamento possa cessar e aí sim contrair outra família. Uma outra coisa interessante nesse texto que a gente leu do Deuteronômio, é a respeito da segunda núpcia. A irmã Sandra leu o texto para a gente, e ele dizia assim, quando o homem se divorciava da sua esposa, ele não poderia mais contrair um segundo casamento com ela mesmo. Quando o homem se divorciasse da sua esposa, ele não poderia contrair um casamento com essa mesma esposa. Porque o que acontecia é que o marido se separava da sua esposa, dava a carta de divórcio dela, ela ia, casava-se com outro homem, e por algum motivo, ou ele morreu, ou ele deu a carta de divórcio a ela, então ele então queria novamente se casar com a primeira mulher. E a lei de Moisés diz negativo, justamente para que o casamento não se tornasse uma banalização. E também para que aquela mulher não fosse, para que não houvesse a contaminação. Então, é importante isso. Ela também dá uma regra, aonde este homem, se deixar a sua esposa, em momento algum ele jamais pode voltar-se a casar-se com ela. E a gente tem visto isso muito hoje no nosso dia a dia. Pessoas se divorciam, casam-se com outro, depois voltam. A gente percebe, meus irmãos, a total mesmo falta de respeito com o matrimônio. E é importante nós compreendermos que o matrimônio é uma instituição criada por Deus. Deus, ele precisa ser o centro dos nossos relacionamentos. O propósito disso era para que o marido, ao dar carta de divórcio à sua esposa, ele fizesse isso de forma consciente, entendendo que o matrimônio não é nenhum tipo de aventura.
Eu não vou poder chegar e me casar com uma mulher, como eles faziam naquela época. Eu vou casar e eu vou largar essa, vou casar-me com outra e depois volto com essa. Não. O matrimônio, aquilo que é instituído por Deus, não é nenhum tipo de aventura em que você pode entrar e sair quando quiser. Basicamente, em linhas gerais, eu poderia dizer que mais ou menos era isso que a lei mosaica falava a respeito do casamento. E o que a gente pode tirar nisso, dentro dessa lei? Nós podemos dizer que a lei de Moisés sobre o divórcio surge para colocar ordem no estado caótico em que se encontrava o matrimônio. Mas, como é que os escribas e fariseus estavam interpretando essa lei a respeito do divórcio? A verdade, meus irmãos, é que eles estavam distorcendo todo o ensino de Moisés a respeito do divórcio. Eles falavam que o homem poderia se divorciar de sua esposa por qualquer razão. Qualquer motivo que você tiver, você pode se divorciar da sua esposa. E muitos desses motivos eram motivos torpes, contrariando totalmente aquilo que a lei de Moisés dizia. Como nós podemos ver na lei de Moisés, ela jamais ordenou que o homem contraísse o divórcio. A lei de Moisés, ela jamais disse, olha, já que você não está insatisfeito com o seu casamento, já que você não gosta mais da sua mulher, então a gente vai criar algo específico aqui falando sobre divórcio. Não. A lei de Moisés, ela não cria isso. Isso surge por causa da dureza do coração do homem. Da dureza do coração desse homem que não mais respeita o matrimônio, quer sair do matrimônio por qualquer motivo. Então, a lei mosaica, ela vai criar uma maneira para que esse divórcio não acontecesse mais de qualquer forma. Mas, infelizmente, os escribas e fariseus, eles não estavam fazendo isso. Mas, pelo contrário, eles estavam dizendo sim, que o divórcio poderia acontecer de qualquer maneira, que o importante era dar a carta de divórcio e pronto. E não era bem isso. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, de 3 a 9, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus respondeu a eles: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua mulher, e tornarão-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio à repudiada? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar-se com outra mulher, comete adultério. E o que casar-se com a repudiada, comete adultério. Então, entendam que dentro desse contexto, eles estavam tentando pegar o Senhor Jesus. Eles estavam ali tentando fazer com que Jesus mostrasse a linha de pensamento que eles estavam. Eles ensinavam que o divórcio poderia ser por qualquer motivo e que poderia, sim, deixar a sua mulher. Só para os irmãos terem uma ideia do que era as causas que eles estavam falando, se a mulher esquecesse de fazer o jantar, o marido podia divorciar-se dela. Ou se achasse que a sua mulher era feia, ele também poderia divorciar-se dela. Então, a gente pode perceber a falta de respeito com a instituição que o casamento estava se tornando. E nos dias do Senhor Jesus, infelizmente, essas injustiças contra a mulher voltaram.
elas voltaram a ser desrespeitadas, a ser difamadas, e os ensinamentos eram totalmente contrários àquilo que a lei de Moisés ensinava. Enquanto a lei de Moisés dizia, olha, para que você possa dar a carta de divórcio à sua esposa, há uma necessidade de ter um motivo sério, um motivo justo, e se você fizer isso, chame 2 testemunhas, tragam aqui, dê uma carta de divórcio a ela, nessa carta de divórcio possa constar o motivo em que ela foi divorciada, no motivo que você se divorciou dela. Então havia regras para que isso acontecesse. Mas os escribas e fariseus começam então a dar a sua própria interpretação a respeito disso. O que na verdade eles queriam era fazer com que o homem pudesse se divorciar da sua esposa de uma forma simples, sem que ele tivesse qualquer dificuldade para isso. Na verdade, o marido queria da sua esposa era simplesmente dar a carta de divórcio. Uma carta que não constasse nada, uma carta que não dizia nada, uma carta que apenas o respaldasse para abandonar a sua esposa. E entendam só, para a mulher, a carta de divórcio com o motivo dizendo por que ela havia sido largada pelo marido, era uma maneira de resguardar a mulher. Era uma maneira que aquela mulher tinha para ser resguardada. E Jesus chega e encontra esse caos. Um caos onde os escribas e fariseus estavam bagunçando a coisa toda. O que a gente pode tirar de lição disso? Os escribas e fariseus interpretavam a lei de Moisés sobre divórcio de modo a beneficiarem a eles mesmos, ou seja, deixando de lado o sentido da lei, que era preservar o real motivo do divórcio, principalmente com relação ao matrimônio, uma instituição sagrada por Deus. Então, diante disso, eles tentam questionar Jesus. E qual o posicionamento de Jesus a respeito disso? Ouvimos o posicionamento da lei mosaica, aquilo que a lei mosaica dizia, qual eram os seus preceitos, como é que um homem poderia divorciar-se da sua esposa. Percebemos que no tempo em que Jesus estava ali, os escribas e fariseus estavam distorcendo totalmente esses ensinamentos. Mas qual o posicionamento de Cristo a respeito do divórcio? Na verdade, quando os escribas e fariseus questionaram Jesus a respeito do divórcio, eles queriam saber qual pensamento ou qual escola Jesus estava ligado. Mas Cristo, ao responder para eles, ele fala que os seus ensinamentos a respeito desse tema, eles não estão baseados em escola A, escola B, e nem na tradição judaica. Mas Jesus olha para aqueles homens e diz: o meu ensinamento a respeito do divórcio está baseado na palavra. Não estou preocupado com a escola A, B diz sobre isso, nem a tradição de vocês, mas eu quero que vocês entendam que aquilo que eu compreendo a respeito do divórcio, ele precisa estar baseado na palavra de Deus. E isso, meus irmãos, deve ser a nossa maneira de pensar. Não é o que o mundo fala, não é o que as pessoas dizem, mas aquilo que nós pensamos sobre divórcio precisa estar baseado na palavra de Deus. Os escribas fazem a seguinte pergunta a Jesus: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Diante dessa pergunta, Jesus inicia falando sobre a santidade do matrimônio. Meus irmãos, o matrimônio é uma instituição divina criada por Deus. Meus irmãos, Deus fez o casamento. Deus fez homem e mulher, e no casamento esse homem e essa mulher, eles se tornam uma só carne. E entenda que aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Ninguém pode separar. O casamento, meus irmãos, nós não podemos pensar que ele é um simples contrato civil, onde você vai perante
o juiz vai no cartório da entrada e assina um documento e que você possa pensar que o seu casamento é só isso, uma certidão que você guarda, mas que a qualquer momento você pode simplesmente pegar essa certidão e dizer que não quer mais isso e voltar e desfazer tudo. Não, o casamento não é isso. O casamento, ele é muito mais do que um contrato civil ou do que até mesmo um sacramento. Mas ele é uma instituição indissolúvel, meus irmãos. Desse modo, poderiam questionar a lei de mosaica perguntando: então por que Deus permitiu a instituição do divórcio? E Jesus vai responder de uma forma boa e simples, dizendo: Ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Meus irmãos, Deus não criou em local algum da Bíblia ordenança para o divórcio. Mas Ele permite sim que o homem faça uma resolução para que então esse divórcio que estava se banalizando pudesse então ter regras. Deus, meus irmãos, nunca ordenou que ninguém, em lugar nenhum da Bíblia, se divorciasse. E o que os escribas e fariseus estavam falando não tinha qualquer embasamento na palavra de Deus. Nada. O que a lei de Moisés permitiu foi que aquela mulher divorciada tivesse direito a uma carta, e essa lhe traria uma segurança e guardasse a sua reputação. E Cristo então respondeu o questionamento dos escribas e fariseus sobre o divórcio, dizendo: se existe algum motivo que permitisse o homem divorciar-se dessa mulher, seria exclusivamente o adultério. Relações sexuais ilícitas. E Jesus deixa bem claro: este é o único motivo no qual um homem pode dar a carta de divórcio à sua esposa. Caso contrário, porque eu não gosto mais da minha esposa, porque eu brigo com a minha esposa, por isso, aquilo, outro, porque ela não fez a comida no horário certo, porque ela não está mais atraente aos meus olhos. O marido que largar a sua esposa por qualquer um motivo que não seja o adultério, ele vai ser responsável por tornar aquela mulher adúltera. E também de tornar o homem que, caso aquela mulher viesse casar com ela, de adúltero. Então, percebam bem, esse é o único princípio que Cristo estabelece para que o casamento seja desfeito. Enquanto a lei mosaica dava algumas brechas, mas Cristo vem e diz: olha, o único motivo é esse. Este é o único motivo que um homem pode repudiar a sua mulher, que um homem pode largar a sua mulher. Esse é o único motivo pelo qual um casamento pode ser desfeito, de maneira bíblica. Se realmente seguimos a palavra de Deus, se realmente vivemos de acordo com a vontade de Deus, se realmente temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, se você quer um motivo, ele está dizendo isso, se há uma necessidade de ter um motivo, o motivo bíblico é esse. Mas só com esse motivo é que as obrigações do casamento, elas se cessam, se houver isso. Mas eu quero também que a gente possa compreender o seguinte, que quando Cristo diz que esse é o único motivo, Cristo não está criando uma lei dizendo que, olha, já que houve adultério, o casamento deve ser desfeito. Ele não está dizendo isso. O que Cristo está dizendo é o seguinte: se vocês querem algum motivo, se vocês querem ter um motivo para deixar a sua esposa, o único motivo que pode haver é o adultério, relações ilícitas dentro do matrimônio, uma terceira pessoa envolvida no matrimônio. Mas ele também não está dizendo se você, como homem ou mulher, caiu nesse pecado, mas conseguiu ser perdoado, você foi perdoado pela sua esposa, vocês dois juntos oraram a Deus, Deus perdoou vocês e vocês abandonaram esse pecado e continuaram a vida de vocês, vocês devem continuar casados.
Ele não está dizendo que diante desse pecado qualquer casamento tem que acabar, não. Ele está dizendo para o homem que se ele quer um motivo, o motivo é esse. Esse é o único motivo que você pode desfazer o seu casamento. Fora isso, não há mais nada. Então percebam que os escribas, os fariseus, eles tentavam de toda forma realmente bagunçar com a instituição do casamento. E Jesus vem e mostra totalmente o contrário para eles, dizendo que não era bem assim, que não era como eles estavam querendo fazer. E diante desses três pensamentos, aquilo que a lei mosaica nos disse, a maneira como eles estavam lidando com o divórcio, a maneira como os escribas e fariseus interpretavam essa lei de Moisés de uma maneira errônea, de uma maneira para induzir, de uma maneira para eles tirarem proveito, a gente encontra o ensinamento de Cristo, o ensinamento que vem mostrar totalmente o inverso, que vem mostrar que você não pode mais abandonar a sua esposa por qualquer motivo. Você não pode mais largar a sua esposa pelo seu bel prazer. E isso nos leva, meus irmãos, a algumas reflexões. Hoje a gente vive num mundo moderno, em que você se manter casado é algo muito difícil. Primeiro porque o casamento virou algo tão banal que você simplesmente pode ir a um cartório e, se não tem filhos, não contrair um patrimônio, vocês vão lá e fazem um documento e encerra-se. Acaba-se o casamento, acaba aquilo que Deus uniu, aquilo que é indissolúvel, aquilo que foi a vontade de Deus, aquilo que Deus projetou. Você vai no cartório e rapidinho resolve. Vai-se embora, você para um lado, a moça para o outro, e casa-se, ao chegar ao ponto de dizer: esse é o meu 5º casamento. Infelizmente as pessoas e o mundo têm tratado o matrimônio, meus irmãos, uma instituição divina, uma instituição de Deus, de forma banal. O que nós percebemos é que as pessoas elas perderam o sentido real do matrimônio e da família. Infelizmente isso acontece às vezes com filhos, como eu disse para vocês, a adolescente chegou e disse: isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha casa. Não é a melhor coisa, meus irmãos. Não é a melhor coisa mesmo, não é a melhor coisa você ver um lar sendo desfeito, você ver uma família sendo desfeita, isso não é a melhor coisa não. Isso é coisa do inimigo, isso não é coisa de Deus, Deus não se agrada disso, isso não é a vontade de Deus. Tirem isso da cabeça de vocês, não permita que esse tipo de fala possa vir aos nossos corações, isso não é bom. O matrimônio, meus irmãos, ele foi estabelecido para que as relações entre eles pudessem ser saudáveis. Como eu disse para vocês, mesmo para nós crentes, muitas das vezes não é fácil estar num casamento, porque o casamento ele exige de nós liberar perdão. Quantas vezes você briga com a sua esposa ou com seu esposo e não perdoa, e não conversa, e não senta, e não ora? O casamento exige diálogo. Diálogos em todos os dias, mas também diálogo em tempo de crise. Quantas vezes chegaram casais no gabinete e disseram: olha, a gente vai se separar, pastor, não dá mais, não tem mais jeito, eu não quero mais viver com essa mulher. Você tem que pegar aquelas duas pessoas e colocar ali para sentar, e tem que orar com elas, e tem que chamar as escrituras sagradas e mostrar o compromisso que elas fizeram diante de Deus. E elas entenderem que aquele pequeno problema que está acontecendo com a vida delas não é motivo para um divórcio. Há uma necessidade, meus irmãos, que os cônjuges se respeitem e valorizem um ao outro. A gente sabe também que, infelizmente, dentro de nossas igrejas existem muitos maridos que são autoritários, muitos maridos que não respeitam as suas esposas, muitos maridos que não elogiam as suas esposas, muitos maridos que não tratam as suas esposas de maneira digna. Infelizmente isso acontece.
Muitos maridos que há muito tempo não falam para suas esposas que a amam. Muitos maridos que há muito tempo não demonstram isso. Não têm coragem de, no dia dos namorados, uma ocasião qualquer, levar uma flor, levar algo para sua esposa. Então a gente vive num contexto onde parece que casou, eu consegui o que queria e pronto, e agora deixa para lá. A gente não entende que lá em Gênesis Deus olha para nós e diz: ei, eu vou te dar uma mulher idônea, digna. Deus não nos dá qualquer coisa, meus irmãos. Deus não olhou para nós e disse: olha, está passando a primeira ali na esquina, eu vou te dar. Não, mas Deus nos dá algo especial. Infelizmente, muitos não têm valorizado as suas esposas, não têm honrado as suas esposas, não têm cuidado das suas esposas. Outro dia chegou um jovem lá em casa para conversar, estava em processo de divórcio e chegou cheio da razão. Eu tive que fazer entender que ele foi um péssimo marido. Eu tive que fazer com que ele saísse de casa refletindo que o divórcio dele era culpa dele, porque ele foi um péssimo marido, que ele não cuidou da sua esposa como a palavra de Deus o manda. Então, meus irmãos, nós precisamos valorizar a esposa que Deus nos deu. Precisamos cuidar delas sim, precisamos paparicar as nossas esposas sim, precisamos dizer mais que amamos as nossas esposas sim. Casamento não é uma brincadeira, não é uma banalização. Eu não quero julgar ninguém, nós não queremos julgar ninguém. Talvez aqui no nosso meio possa existir pessoas que são a favor do divórcio. E você pode até apresentar argumentos justificáveis. Você pode até dizer: ah, mas o marido bate na mulher, o marido só vive para o trabalho, o marido não fica em casa. Você pode arrumar uma série de desculpas. Mas eu quero que você entenda que todas essas situações, elas podem ser resolvidas. Todas essas situações que você está me apresentando, elas podem e devem ser resolvidas. Mas é importante também, meus irmãos, ressaltarmos que antes de casarmos, existe um período de convivência que nós chamamos de namoro. E o namoro é um momento tão relevante para você observar o comportamento e as intenções do coração do seu futuro marido. Você passa aquele tempo de namoro, e algumas pessoas namoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ele não mudou, se ele não se mostrou uma pessoa que serve para ser seu marido, esse é o momento de você deixar. Esse é o momento de você não prosseguir adiante com algo que você vai ter que passar a vida inteira ao lado dele. Então o namoro serve para isso. O namoro serve para que a gente se conheça, para que a gente observe como vai ser a minha futura esposa e como vai ser o meu futuro esposo. E eu vou observar nessa pessoa e vou compreender ali que realmente aquela pessoa é que eu quero passar o resto das minhas vidas ao lado dela. Mas se eu percebo uma pessoa bruta, uma pessoa que não cuida de mim, uma pessoa que não me valoriza, meu irmão, saia disso. Isso não é vontade de Deus jamais para a sua vida. Maridos e esposas devem cultivar, meus irmãos, o hábito de cuidar um do outro. Sabe o que é cuidar um do outro? É você acordar de manhã e a sua esposa vai ali fazer o café e você vai comprar o pão e depois vocês sentam juntos e tomam aquele café e vocês passam o dia. E muitas das vezes a gente tem uma vida corrida. Eu sei que a vida de todos nós é muito corrida. Mas não custa nada, ainda mais nessa nossa era digital, durante o dia mandar um eu te amo para sua esposa. Oi, meu amor, como é que você está? Você também? Meus irmãos, isso valoriza muito um relacionamento. São atitudes, parecem pequenas, mas grandiosas. Surpreender a sua esposa, mandar flores. Ah, mas as coisas estão pegando, mas você precisa dar um jeito de cuidar da sua esposa, meu irmão. Se a gente pensar só que está pegando, a gente nunca vai fazer nada. Mas imagine só a alegria da sua esposa em estar no trabalho dela e receber um buquê de flores. Meus irmãos, isso é algo que não tem valor. Precisamos reacender a chama do amor que se iniciou no namoro e valorizar, meus irmãos, a instituição estabelecida por Deus, que é o matrimônio. Meus irmãos, que Deus possa nos ajudar. Como eu disse para vocês no começo, a Bíblia é a palavra de Deus.
E se Deus colocou essa porção dentro da sua palavra, foi justamente para nos alertar sobre isso. Vivemos no mundo moderno, estamos no mundo moderno, mas nós não vivemos segundo os padrões deste mundo. Por mais que as pessoas possam nos chamar de careta, dizer, mas você vai continuar com a mesma esposa? Me lembro de um amigo meu que chegou no shopping, o cara olhou para ele e disse assim, deixa eu te apresentar, fulano, essa aqui é a minha nova esposa. E ele olhou para ele, eu ainda continuo com a minha antiga. É isso que as pessoas têm feito do matrimônio, uma desvalorização. E Cristo veio justamente para mostrar que não, que assim como Ele, nós não devemos desvalorizar aquilo que Ele tem colocado e aquilo que Ele tanto ama e aquilo que Deus tanto ama. Vamos orar?